amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Outro domingo, cá estamos de volta para um estudo, uma reflexão, um aprofundamento desta feita, percorrendo pouco a pouco os Atos dos Apóstolos. Bom dia, Padre Fernando. Bom dia a você que dominicalmente nos acompanha através da Rede Vida, aqui em nosso programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós, semana passada, tínhamos começado a falar sobre a primeira comunidade cristã, mais precisamente no versículo 42 do segundo capítulo dos Atos dos Apóstolos, e nós falávamos... Eu me recordo que você leu de 42 a 47. Exatamente. Né? E o Senhor começou a explicar os pontos, né? Os famosos 4 pontos aqui destes versículos, e lembro-me, também o telespectador deve lembrar-se, que falamos sobre a oração, a comunhão fraterna, a fração do pão, e não deu tempo de falar para os nossos telespectadores sobre a assiduidade ao ensinamento dos apóstolos. Esta expressão, ensinamento dos apóstolos, na mão de Lucas, no final do século I, já queria significar um conjunto de doutrinas fixas. Ou melhor, uma catequese ou um catecismo embrionário. Ainda não como aquelas verdades que surgirão a partir dos séculos IV, V, com os famosos concílios ecumênicos, mas já um grupo mais ou menos fixo de doutrinas ou de ensinamentos que, diz Lucas, provinham dos apóstolos. Para ele, os 12 e os apóstolos são a mesma coisa. Os apóstolos, ou os 12, são apóstolos por excelência. Pensar aqui, por exemplo, Padre, quando o senhor fala nesse conjunto de doutrinas, pensar naquele catecismo de Didaqué ou a Didarré, mas esse já seria do século II, né? Já seria um texto bem posterior a Lucas. Nós devemos falar ainda de alguma coisa que se vai formando. Algo bem embrionário mesmo. Né? Bom, a época em que Lucas escrevia, já existiam as cartas paulinas, já existia o Evangelho de Marcos, já existia a fonte Q, possivelmente existia também o Evangelho de Mateus, um pouco antes de Lucas. Quer dizer, a partir desses textos divulgados e transmitidos em diversas línguas já no passado, se ia produzindo ou reunindo alguma coisa de especificamente cristão, mais distinto do judaísmo, porque judaísmo e cristianismo viveram à sombra um do outro durante os primeiríssimos anos. E aqueles que não eram judeus, por exemplo, os de fora, os pagãos, os romanos, não sabiam distinguir bem entre cristãos e não cristãos, entre cristãos e judeus. Uhum. Exemplo, Cláudio, o imperador de Roma, por volta de 50 da nossa era, expulsou, dizem os Atos, expulsou
os judeus de Roma porque fomentavam discórdias. Só que Cláudio não distinguia bem entre os fomentadores de discórdias. Provavelmente, os que fomentavam discórdias eram judeus que não aceitavam a pregação cristã, sem excluir que outros também, cristãos, pregassem o cristianismo de uma maneira mais agressiva, digamos, mais aguerrida, mais proselitista. Né? E daí um choque entre duas facções. E o imperador não sabia distinguir quem de quem. Expulsou os judeus. Os Atos falam de todos, claro que não. Havia muitos judeus em Roma. Cláudio deve ter expulso alguns, os cabeças talvez, os chefes. Dentre esses estava um casal simpático, que você conhece com o nome de Priscila e Áquila. Muito bem. Isso era a doutrina dos apóstolos. Agora, isto aqui escrito pelos anos 80 ou 90 da nossa era, já tem um tom polêmico. Polêmico com o pré-gnosticismo, que também começava a despontar no final deste século aqui e a criar problemas para os cristãos. O gnosticismo como tal, como doutrina compacta, por exemplo, o Corpus Hermeticum, é do século III, mas já um pré-gnosticismo ou um gnosticismo inicial já deveria estar presente e um tanto atuante ou se infiltrando em comunidades cristãs. A seu ver, quando Lucas propõe um sumário como este, será que ele o fez porque ele já percebia esse vírus de um pré-gnosticismo, padre? Ou ainda é anacrônico pensar desse modo? Não. A época em que ele escreveu já existia esse pré-gnosticismo. Os últimos textos, os últimos livros do Novo Testamento são polêmicos. Todos eles. E contra essa primeira grande heresia que tanto mal fez a igreja. Porque quando a gente observa esses versículos aqui, por exemplo, este sumário da primeira comunidade cristã, quer dizer, a realização da comunidade se dá nos atos concretos do seu dia a dia. É partilhar o pão, é viver como irmãos, e os versículos Agora, e as coisas se norteiam mais, é dividir o que tem com aqueles que não têm. Isso aí é um ideal, e um ideal lucano. Quanto disso foi posto em prática, quanto disso tudo foi efetivamente vivido, nós nunca saberemos. Então, assim, hoje quando, sobretudo aqueles que professam a mesma fé que nós, né, do catolicismo, é sabido por todos nós que em reiterados documentos da igreja a proposta é sempre essa, é visitar Atos 2, 42, querendo que hoje a gente, nas comunidades que participa, a gente leve e introjete o mesmo princípio. A pergunta é possível você vive numa cidade como São Paulo, ter tudo em comum, viver a oração, a fração do pão? Não, o cristianismo se tornou um fenômeno mundial, não mais uma pequena comunidade. E isto não é mais pensável nesse fenômeno em que se tornou o cristianismo. Talvez, se você visitar alguns mosteiros, sobretudo de vida contemplativa, você encontre alguma coisa, algum resquício do que Lucas imaginava ou gostaria que fosse a igreja em todo o seu conjunto, em todo o seu corpo. Mas, repito, é uma idade de ouro
mais idealizada do que na prática realizável. E nós devemos ser realistas, porque até hoje, em mosteiros, existe vida comum, existe esforço, mas existe também choques. Né? Por que Tensões, não dizer? Né? Por que não falar? Por que se silenciar sobre isto? Existem tensões, existem às vezes incompreensões, e tem que existir o que Jesus já incutia no Evangelho, o perdão. Fundamental, né? O perdão, o pedir perdão e o ser perdoado. Sem isso, sem perdão, neste mundo não se constrói nenhuma comunidade. Muito bem. Certo? Nós temos ainda... vamos fazer já o nosso intervalo e continuamos. Estamos no nosso segundo turno, ou segundo tempo, e você gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, só gostaria apenas de, concluindo aqui o que lemos no programa passado, que começamos a ler no programa passado e continuamos a refletir nesse programa, que mais uma vez, no final do versículo 47, Lucas volta a falar dos números. Coisa que o Senhor já falou aqui em nossas reflexões, né? E o Senhor acrescentava, cada dia ao seu número, os que seriam salvos. Eu queria, pegando este pequeno verseto bíblico aqui, voltar ao episódio de Pentecostes, porque lá, embora Lucas fale dos 12, e que sobre eles e sobre muitos outros que estavam presentes, veio e foi derramado o Espírito Santo. A ideia, Padre, seria o seguinte: para se receber o dom do Espírito, que a minha pergunta volta um pouco ao programa anterior, para se receber o dom do Espírito, não se é necessário ter o símbolo dos apóstolos? Ou a presença deles? Eu não entendi a sua pergunta. Lucas, mais uma vez aqui, fala do número, né? Que o número continua crescendo daqueles que aderem à fé cristã. E quando a gente visita o episódio de Pentecostes, lá ele fala tanto da eleição dos 12, como também ele fala que sobre eles e sobre muitos outros ali reunidos, desceu o Espírito Santo. Para hoje recebermos o Espírito Santo, minha pergunta é essa: de acordo com a teologia lucana, não é necessário a presença dos apóstolos, hoje da instituição igreja? Bom, é evidente que os apóstolos não estão mais aqui presentes, né? Mas os seus sucessores, sim. O que nós temos são bispos que se autodesignam sucessores dos apóstolos. Por que não são? São. Mas se autodesignam também, não é? Se bem que haja uma diferença entre os apóstolos e esses bispos. Os apóstolos eram andarilhos, eram itinerantes. Os bispos não. Cada bispo tem o seu território, tem a sua jurisdição, e basta ler as cartas pastorais para se ver as características de um presbítero bispo. Lá estão, sobretudo nas duas a Timóteo. Agora, qual é o resto da pergunta? A pergunta é: o Espírito pode ser derramado sobre todos? Lucas, você falou bem, na concepção lucana, porque não existe uma única teologia do Espírito. Não é unívoca a teologia do Espírito na Escritura, no Novo Testamento. Para Lucas, ele desconhece uma vinda do Espírito que não seja, digamos, agitada, fogosa. Ele não conhece uma vinda do Espírito silenciosa. Como um bispo que entra numa catedral hoje e crisma
um por um, numa cerimônia bem feitinha, bem arranjadinha, todos em silêncio, mãos postas. Isto Lucas não conheceu. Para ele, o Espírito, quando sobreveio o Espírito de Jesus, sempre leva quem o recebe a um extravasamento, digamos assim, de emoções e de fervor. Talvez o silêncio maior, ou pelo menos não aquela agitação lucana, se encontre na teologia do Espírito paulina, ou até de João. Mas aí entrando um pouco mais na sua hermenêutica, na sua interpretação, na sua teologia, pode o Espírito manifestar-se, pode o Espírito apossar-se de uma multidão de pessoas que não esteja sob a jurisdição da igreja? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque quando a gente olha para o cenáculo, ele detecta, Lucas, a presença dos 12, e aí ele quantifica. E além destes, existia muitos outros, inclusive mulheres, e fala Maria. Eu posso responder a sua pergunta com uma descrição que está nos Atos, capítulo 8. Qual é e nós já vimos isto, não sei em que domingo passado, mas já foi visto. Qual é a sequência? Conversão, batismo e pregação, dom do Espírito. Dom do Espírito. Esta é a sequência normal. Cada um diz: o que devemos fazer, irmãos? Cada um de vós se arrependa, seja batizado em nome de Jesus e recebereis o Espírito Santo. Esta é a sequência normal. Acontece, porém, que houve uma anomalia. Felipe desceu a Samaria, batizou a muitos, mas não veio o Espírito sobre ninguém. Quando os 12 em Jerusalém souberam que diversos samaritanos tinham sido convertidos, enviaram para lá Pedro e João, que lhes impuseram as mãos e então receberam o Espírito Santo. É interessante que esta anomalia foi muito usada pela Igreja, sobretudo no Concílio de Trento, para distinguir o sacramento do batismo do sacramento da confirmação. São dois sacramentos gêmeos e durante os primeiros séculos eles faziam parte de uma única celebração. Você estudou isso. Mas com o tempo, ou muitos séculos depois, se foram afastando, com a ausência do bispo ou com a impossibilidade do bispo de estar presente em todas as comunidades que se multiplicavam. Ficou o batismo reservado a presbíteros e mais tarde ainda até a diáconos, e a imposição das mãos com o dom do Espírito ao bispo. Isto foi uma anomalia, e como essa anomalia está na Escritura, ela foi usada pelo Concílio de Trento contra os luteranos, ou melhor, alguns reformadores que não aceitavam mais a distinção entre batismo e confirmação. Fui claro? Sim. Muito bem. E devemos, então, só para confirmar, de acordo com a teologia lucana, não é possível entender a presença do Espírito
sem que haja uma agitação interna, uma mudança interna, que seja visível, que seja notada por outras pessoas. Em suma, o que desejam ressuscitar esses movimentos carismáticos, digamos, exaltados. Porque quando a gente continua a olhar a própria narrativa aqui lucana nesse livro, a ideia que a gente tem é de que cada qual que estava ali naquele momento, ou que está vivendo aqui, esta idade de ouro do cristianismo sonhada por Lucas, a ideia é que cada um assumiu de tal modo o protagonismo cristão de Jesus de Nazaré na sua vida, que cada um já por si mesmo fazia o que lhe competia fazer. Em outras palavras, eu acho, as liturgias ou as celebrações dessas primeiríssimas comunidades eram bem mais livres, bem menos cheias de rubricas como as nossas hoje. As nossas liturgias estão cheias de helenismos, né, de estilos, de gestos. Eu acredito que se Lucas tivesse que escolher entre uma liturgia 100%, digamos, uniforme, 100% sem defeito, geometricamente bem realizada, e uma liturgia mais livre, mais espontânea, sem, assim, tantas obrigações, ele optaria por esta. Ele optaria pela segunda. Agora, por outro lado, não podemos também cair num extremo oposto, não é? E inventar liturgias, inventar eucaristias, inventar orações eucarísticas. E tornar o rito um subjetivismo eterno. Né? Como infelizmente, lamentavelmente, por desgraça, às vezes acontece. Bem, nosso programa está chegando ao fim, né? O nosso programa é denso, mas é curto. É verdade. Agora, é curto, porém denso. Porém denso. Então, nos despedimos e gostaríamos de voltar no próximo domingo, se Deus quiser. Nós esperamos, o Padre Fernando e eu, que você tenha curtido, contemporaneamente falando, tenha gostado do nosso programa. Você que dominicalmente nos acompanha, uma boa semana. Fique na paz do Senhor.